Ao longo da história do futebol, nós sempre tivemos aquele time que sempre gostamos e a equipe que fez parte da história do futebol como um todo, por ter sido uma equipe muito dominante. Nem que seja por um período razoável de tempo, como por exemplo 3, 4 anos, mas aquela equipe que sabidamente era o melhor time do mundo, pelo melhor futebol praticado e pelo melhor futebol jogado e imposto sobre seus adversários. Só que quando a gente vê no campo que essa equipe não corresponde mais e que ela é facilmente superada, aquele momento que ela estava vivendo já não existe mais. Ou seja, isso acontece que é o momento de queda da equipe. E pode estar chegando ao fim o momento do Manchester City que a gente viu, o Manchester City completamente dominante, pode ter chegado ao seu fim. E o que é que vai ser do futuro? O que é que a gente pode imaginar desse Manchester City daqui para frente para se construir? Vamos falar aqui nesse vídeo, mas aí se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Se você pegar ao longo da história do futebol, sempre tiveram equipes que dominaram certas eras, né? Seja no futebol como um todo continental, seja no futebol daquele país ou da história do futebol mesmo. Você teve equipes que marcaram a história do futebol e que mudaram, fizeram meio que um antes e depois. E quando você vê dentro de campo que essa equipe não corresponde, que os jogadores não correspondem, que o técnico parece ser energia, indica o fim de uma era e que precisa reconstruir aquilo que já foi feito. Precisa de um novo momento daqui para frente. O que viveu tá bom, o que viveu ficou na história e o daqui para frente é o que vai contar. E isso é o que está acontecendo com o Manchester City. Se a gente for pegar na história recente do futebol, quando a gente viu aquele Barcelona, o que ele fez, o que ele mudou de 2008 até 2012, a dominância que tinha, quando chegou no ano de 2013, você já via que ele foi facilmente superado por vários adversários, tomou pancadas na Liga dos Campeões, quase foi eliminado pelo Milan, e ele chegou a tomar uma sonora humilhação do Bayern de Munique. Aquele jogo contra o Bayern de Munique indicava o fim de um estilo de jogo específico. Uma posse de bola um pouco mais lenta do Guardiola, um estilo de jogo com mais paciência, ele precisava ser atualizado. Ele foi superado, ele precisava de uma posse de bola um pouco mais rápida, que veio a ser atualizado no trio MSN. Então você tem um marco. E a mesma coisa acontece agora com o Manchester City. O Manchester City, como a gente conheceu, de 2018 até 2024, aquele time que se impunha sobre o adversário, que tinha 70%, 80% de posse de bola em vários jogos, já não consegue mais repetir isso. E a gente observa isso porque a temporada inteira está mostrando isso. Se fosse pelo menos 1 ou 2 jogos, poderia estar dizendo que era simples espaço de jogador. Como no início da temporada, a gente apontou que era devido à ausência do Rodri, que também contribuiu. Mas você vê que tem Rodri, tem Bernardo Silva, tem Kovacic, a volta do Gundogan, Ake, Ederson, Grealish, o próprio Vardiol, Phil Foden, Kevin De Bruyne, jogadores que, em sua grande maioria, já não estão mais conseguindo render. Não é possível que a ausência de um único jogador se reflita numa queda brusca absurda que o time sofreu durante a temporada. E o jogo contra o Real Madrid foi só a confirmação para aqueles que não estavam observando o que estava acontecendo na Premier League, vinha acontecendo. O Manchester City ele está na zona de classificação, mas ele está a quilômetros de distância do Liverpool. E o Manchester City, com a derrota por 3-1 contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, chegou a 60 gols sofridos em 40 partidas. 60 gols sofridos em 40 partidas. A pior média de defesa da história do time sob comando de Pep Guardiola. A pior temporada do time sob comando de Pep Guardiola, sem dúvida nenhuma. Não só por causa do formato atual da Liga dos Campeões, mas pelo fato dele primeiro ter se classificado em 22º, tá? Está em 4º colocado na Premier League e não ter competido. Aqui, parafraseando Fred Caldeira, o Manchester City não conseguiu competir contra o Real Madrid. E apesar do Real Madrid também não estar tão bem assim na temporada, não ter conseguido encaixar o time por diversos motivos, lesões e encaixe de jogadores em si, como principalmente o quarteto, o Manchester City foi extremamente presa fácil para o Real Madrid. O Real Madrid simplesmente humilhou e no segundo tempo chegou até a tirar o pé
para não devolver o 4-0 que havia sido em 2022, 2023, lá no Etihad Stadium. E quando você vê o Guardiola completamente cabisbaixo, a câmera focando em jogadores completamente cabisbaixos sem ter o que fazer, quando você vê que pancadas excessivas aconteceram na temporada, como a goleada por 5-1 pro Arsenal, como a pancada que sofreu pro Liverpool, apesar de ter sido só 2-0, mas o jogo foi completamente desigual, também na Premier League, você vê que o time não consegue mais ter a energia de antes. Você vê que o estilo de jogo imposto sobre o Manchester City também já foi superado. E chega no momento da comparação que a gente fez com o Barcelona ali de 2012, 2013. Um time que tinha as mesmas peças, também tinha os mesmos campeões, também tinha entrosamento, eles sabiam exatamente o que fazer, mas que eram presas fáceis, que foram completamente superadas dentro de campo. E com isso, a gente se encerra um ciclo. É preciso encerrar, é preciso entender. Para quem gosta de futebol, é claro que tem aquelas pessoas que falam que o estilo de jogo do Manchester City é chato, que o estilo do Guardiola é chato e que ele só faz futebol porque ele tem dinheiro e ele não consegue arrumar solução. Mas o negócio vai muito além de uma discussão genérica como essa. Quando você vê jogadores que na temporada passada já queriam ir embora, que já estavam insatisfeitos com a mesma rotina, a mesma intensidade, você já vê que é preciso encerrar também com esses jogadores, apesar deles terem sido campeões. Kevin De Bruyne pediu para sair, Bernardo Silva também, o Ederson chegou a receber proposta da Arábia também, o Kyle Walker foi para o Milan, Jack Grealish também já chegou em fim de ciclo. E o melhor jogador do time nesse ano, sem dúvida nenhuma, vindo de um zagueiro barra lateral, que é o Vartiol. O Vartiol ele fez uma temporada espetacular, mas foi o melhor jogador do City, sem dúvida nenhuma. Não foi igual na temporada 2021-2022, onde o Rúben Dias foi o melhor jogador, mas a engrenagem foi como um todo. Quando você vê esse ano que o Ederson tem mais assistências do Phil Foden, o Phil Foden, melhor jogador da outra edição da Premier League. O Ederson tem mais assistências que o Phil Foden. Kevin De Bruyne não saiu nem do banco para conseguir ter uma solução. Quando você vê que o Kevin De Bruyne não consegue sair do banco, ele não tem mais, infelizmente, o que eu posso oferecer. E aí, você tem um ambiente perfeito para você entregar uma medalha aos jogadores, para você falar obrigado pelo serviço prestado, mas é preciso de uma reformulação aqui. Porque chega no momento, gente, e é muito fácil para a gente dizer aqui, quando a gente abre uma câmera, que basta o jogador olhar para o salário que ele tem e ele conseguir ganhar. É pouco complicado. Quando você está numa situação cômoda, como você está sem ambição, e é isso que parece o time completamente sem ambição, você consegue ver que o ambiente já não pode mais permanecer dessa forma. O Manchester City não vai demitir o Pep Guardiola, isso é completamente impossível, como diz Fred Caldeira sempre nas transmissões da TNT. O Manchester City não vai demitir Pep Guardiola, mas o ambiente precisa ser reformulado. Assim como várias equipes que a gente já viu ao longo da história precisaram ser reformuladas. Como o Barcelona voltou a ser um grande Barcelona ali no MSN, sendo um jogo mais rápido, um jogo mais direto, um jogo mais letal, assim como a seleção da Espanha, para ela alterar de vez o estilo de jogo e mudar, se atualizar para fazer um futebol mais rápido, um futebol mais dinâmico ainda, ela precisou acelerar, tendo na figura do Lamine Yamal e do Nico Williams essas duas possibilidades. E isso vai ter que acontecer agora com o Manchester City. Essa posse de bola mais lenta um pouco, por mais que não seja o mesmo estilo de jogo que tinha sido no Barcelona, essa posse de bola vai precisar mudar. Vai precisar ser mais direta. Assim como o Liverpool do Klopp também teve uma alteração. O Liverpool de ligação direta, de bola nas costas dos marcadores, ele deixou um pouco de existir quando veio a temporada que o Thiago Alcântara estava bem. Quando era um toque de bola, um jogo um pouco mais cadenciado, um pouco mais pensante, que é o estilo de jogo agora implementado pelo Arne Slot. O Liverpool tem posse, ou seja, você pode manter a posse de bola, que é a filosofia, o estilo de jogo do Guardiola, mas vai precisar acelerar um pouco mais. E para isso você precisa de jogadores que entregam essas coisas. E os jogadores claramente não estão mais entregando.
É muito complicado a gente ver uma equipe tão vencedora, uma equipe tão dominante dentro da Inglaterra, que forçou rivais a alcançarem 100 pontos, 101, 90, 92 pontos. Times mágicos, como por exemplo o Liverpool do Klopp, ou o próprio Arsenal da temporada retrasada, que teve que fazer pontuação absurda para conseguir chegar na vice-posição e mesmo assim não conseguiu ser campeão. Chegamos ao fim de uma era. Para quem gosta de futebol, fica muito chateado, porque você viu diante dos seus próprios olhos. Mas é preciso uma atualização. O que vai acontecer? A mudança já está sendo feita. Kyle Walker já pediu para sair, o Gundogan praticamente é fim de ciclo, Kevin De Bruyne é fim do ciclo, Jack Grealish também provavelmente vai sair, talvez acho que o Ake possa sair, e assim você vai começando a limpar. Assim você vai começando a renovar. É complicado? É, porque sempre na história do futebol, a gente vê esse fim de ciclo terminando com um absurdo, uma tragédia dentro de campo. Uma humilhação dentro de campo. Como foi o Barcelona em 2013, sofrendo uma humilhação para o Bayern, a mesma coisa foi agora aos olhos de todo mundo para o maior clube do mundo, que é o Real Madrid. E o Manchester City não chegou nem a competir. O Manchester City que a gente conheceu de 2018 até 2024 acabou. Agora daqui para frente, resta a gente saber o que vai acontecer. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Você acha que é o fim do Manchester City? Acabou? Mas eu quero saber o que você acha. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!